Oi, hoje eu vou falar sobre a primeira imperatriz do Novo Mundo. Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena, que nasceu em Viena no dia 22 de janeiro de 1797. Ela nasceu na Áustria, né? E foi a imperatriz que se casou e foi a primeira esposa, né? De Dom Pedro I. Na Áustria, ela teve muitas educações, principalmente de política, porque ela aprendeu com o seu avô, Leopoldo II da Áustria, né? Porque o seu pai e a sua mãe já estavam governando e como, assim, eles tinham muitos filhos, eles não cuidavam muito das crianças. Aí, ela se casou com Dom Pedro, porque Dom Pedro já estava chegando numa idade que ele já estava um pouquinho mais velho e Dom João precisava de herdeiros depois que ele morresse, o Dom Pedro também. Ele se casou com a Leopoldina porque ela tinha um histórico muito bom, né? Ela é cunhada de Napoleão Bonaparte, porque a irmã dela, Maria Luísa, se casou com ele. E por isso era muito importante para Portugal, por causa que Portugal, como nessa época estava aqui, o rei de Portugal estava aqui no Brasil, porque Napoleão Bonaparte estava, né, atacando Portugal. Por isso foi um acordo muito bem feito. Ela chegou aqui, ficou algum tempo com a família real e logo após a família real portuguesa voltou para Portugal. Quando houve essa volta, começou a terem os falares da independência do Brasil. E ela foi uma das principais pessoas que ajudou a ter essa independência. Ela pegou e, tipo, assim, ela fazia tudo pela independência. Dom Pedro, ele era um pouco, assim, meio desfocado, desconcentrado. Então, quem era mais a cabeça, assim, da política mesmo e que mandava Dom Pedro fazer as coisas era Leopoldina. Então, quando começou os rumores dessa independência, a Leopoldina já foi falando: Dom Pedro tem que fazer independência, nós não podemos voltar para Portugal. E daí ela ficou, né? Porque eu não sei se ele voltaria para Portugal, eu acho que ele voltaria. E ela ficou falando que não podia. E foi nisso que ela teve a ideia de ir para as capitanias de São Paulo, né? Dos locais que eram paulistas, porque eles apoiavam muito a independência do Brasil, que era um pouco bastante lucrativo para eles. E então, Dom Pedro foi lá e ela que ficava de regente quando ela fazia essas viagens. Por conta disso, ela foi rainha consorte de Portugal e Alvargues e do Brasil por um tempo, e logo após a independência ela era imperatriz do Brasil, também consorte. Por que ela era rainha consorte e não rainha só? Porque a rainha consorte é aquela que pega o trono pelo casamento. E o rei consorte é o que pega o trono pelo casamento também. Então, por isso que ela não era a rainha. Se ela fosse a rainha lá da Áustria, ela seria a rainha e o Dom Pedro seria o rei consorte, né? Mas no caso é aos contrários. Começou esses negócios e o Dom Pedro foi, né, lá para os locais paulistas para pedir essa ajuda. Quando teve isso, ele conheceu a Domitila de Castro Canto e Melo, que foi uma das suas mais famosas amantes e a que mais prejudicou a Leopoldina. Ele era um pouco malvado, assim, com a Leopoldina, o Dom Pedro, porque ele tinha várias amantes, ele falava para todo mundo que ele tinha, falava que ele não amava a Leopoldina e que ele tinha muitas, muitas amantes. E a Domitila ganhava coisas que a Leopoldina nunca o Dom Pedro dava pra ela, sabe? Tipo, dava joia, dava essas coisas e tal. A Domitila, ela já tinha sido casada antigamente, ela se casou, né, com um homem que era extremamente agressivo e ela tinha já 2 crianças. E ela, assim, por isso que teve mais ou menos esse envolvimento com o Dom Pedro. Dom Pedro deu muitas coisas para ela, foi títulos de marquesa de Santos, por isso ela é marquesa de Santos, deu título para a família inteira dela e ele não fazia nada pela Leopoldina. Até ele era tão malvado com a Leopoldina a ponto dele colocar a Domitila como dama de companhia dela.
aquelas pessoas que acompanham em todo lugar, tipo amiga, sabe? Só que não era bem amiga porque você tava pagando ela pra ficar ali com você. E daí, por isso a Leopoldina tinha que ver todo dia a cara daquela garota. E isso deixava a Leopoldina muito triste, porque ela gostava de verdade, assim, do Dom Pedro. Mas Dom Pedro era assim, ó. Daí, como essas coisas, a Leopoldina, eu acho que ela tinha um pouco de depressão, porque ela chegou aqui no Brasil muito animada e com o tempo ela foi decaindo, sabe? Ela morreu no dia 11 de dezembro, foi no ano de 1826, um pouco depois da declamação da independência, né? Que ela mandou fazer. Ela morreu por conta de um aborto espontâneo. Ela estava grávida e como essa gravidez exigiu muito dela, provavelmente ela morreu. Muita gente diz que a Domitila pode ter envenenado ela pra ela morrer e a Domitila casar com o Dom Pedro. Pode ser. Pode também não ser. Pode não ser também. Mas, né, ninguém sabe. Só quem tava naquela época. Só a Domitila sabe. Por isso que ela morreu assim. Ela era tão importante que logo após que ela morreu, né? Como era costume, os reis já casavam de novo, até as rainhas se casavam depois que os seus maridos morriam. Ele se casou com a Amélia Lautenberg, que proibiu esse negócio de diamante, então a Domitila acabou quando chegou a Amélia. E daí, logo após que, alguns anos depois que a Domitila morreu, ele já foi para Portugal e ele deixou o príncipe, que era o Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, que ficaria aqui para governar. E por isso que o Brasil ficou muito tempo com regências até Dom Pedro II atingir a maioridade para poder governar o país. E assim, por isso que assim, ela era muito importante, porque ela pensava nas ações, ela era muito política, ela era muito inteligente e também eu acho ela bem bonita para as pessoas da época, por causa que as pessoas dessa época eram um pouco feias, sabe? Até os pintores tentavam valorizar, mas tem gente que nem a pintura valoriza, mas tá. E por isso que ela foi tão importante, só que a gente nunca vê ela assim como uma pessoa importante para a independência. A gente só sabe que Dom Pedro foi lá às margens do rio Ipiranga e declamou a independência, mas o que vem por trás dessa história a gente nunca sabe. E por isso que é bom a gente sempre estudar, né, gente? Então é isso. Tchau. Até o próximo. Até o próximo.